Bom dia! Vamos ver agora a análise de designs fatoriais 2 elevado a k. Este design é semelhante ao que a gente já viu no design 2 elevado a 2, só que em vez de ter dois fatores com dois níveis, eu tenho k fatores, cada um com dois níveis. Então, o número total de experimentos unitários, todas as combinações que fazem com que este design seja um design fatorial completo, vão somar 2 elevado a k experimentos. Eu vou ter 2 elevado a k resultados. Isso me ajuda a produzir 2 elevado a k efeitos, e esses efeitos são a média, k efeitos principais, quer dizer, qual é o efeito do primeiro fator, do segundo fator, assim por diante, até o késimo fator. E depois eu vou conseguir, e aí está a novidade interessante, como a gente já viu com o design 2 elevado a 2, eu consigo agora pegar interações. Interações entre dois fatores, entre três fatores, assim por diante, até interações entre todos os k fatores. Então, quantas interações eu vou ter, quantos efeitos eu vou ter entre dois fatores? Combinação k tomado 2 a 2, então, você pode escrever também, se quiser, dessa forma, combinação K2, e assim por diante. Então, eu tenho todos esses efeitos que eu posso capturar com este design. A melhor forma de ver como isso funciona vai ser através de um exemplo. Vocês vão ver que ele é muito semelhante ao design 2 elevado a 2. A análise é quase idêntica a 2 elevado a 2. Não tem repetição por enquanto, portanto, não tem intervalo de confiança, não tem erros experimentais, não tem efeito dos erros experimentais a avaliar, temos apenas o efeito dos fatores e das suas interações. Então, aqui está o nosso exemplo. É semelhante ao design de computador que a gente já viu, só que agora nós vamos ter três fatores. Os dois fatores que a gente tinha antes, memória e a cache, só que agora a gente vai acrescentar o número de cores, 2 ou 4 cores, para o nosso design de um computador. Os níveis estão aqui. A memória pode ser 4 GB ou 16 GB, a cache pode ser 8 MB ou 16 MB. Isso é exatamente como o exemplo anterior que a gente viu, só que agora a gente vai testar com os dois níveis, 2 e 4 cores. Essa coluna, por exemplo, é o que a gente chama o nível -1, e esta coluna aqui é o nível 1. Aqui estão os resultados dos meus experimentos unitários. Eu tenho 8 experimentos unitários, claro, né? 2 elevado a 3. Eu tenho 8. Aqui estão esses 8. E eles estão organizados aqui numa tabela que mostram todas as combinações dos três fatores. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os dois valores de cache, eu tenho aqui os dois valores de memória, e para cada combinação eu tenho também os dois valores para os cores, 2 cores ou 4 cores. Então, eu tenho 8 resultados unitários dos experimentos unitários, dos ensaios, e o resultado que eu obtive de desempenho são esses, 14, 46, assim por diante. Isso é o que eu medi nos meus ensaios. Vamos agora fazer a análise. A análise é feita através de uma tabela de sinais, exatamente como o caso 2 elevado a 2, só que agora eu terei 8 colunas aqui, eu terei 8 linhas nessa tabela. Eu começo com todas as combinações de A, B, C. Aqui estão todas as combinações de A, B, C, nessas 3 colunas aqui. À esquerda eu tenho a coluna que vai me dar a média, que é simplesmente 1 em todo canto. E eu tenho aqui as combinações, as iterações. A, B, essa coluna aqui é simplesmente, os valores aqui são simplesmente a multiplicação de A com B, então -1 vezes -1 me dá 1, e assim por diante. Então, eu tenho aqui AB, a próxima vai ser a multiplicação de A com C, a multiplicação de B com C, e o último
efeito que a gente vai ter é o efeito da interação entre A, B, C. Então, aqui você multiplica a coluna A com a coluna B com a coluna C e você vai obter os valores que estão aqui nesta coluna. Finalmente, o Y são as nossas observações. É o que a gente acabou de mostrar no slide anterior, são os valores que resultaram da execução do meu experimento. Muito bem. Como a gente calcula agora, vamos para a última linha. Essa última linha que a gente vê aqui é calculada exatamente como vimos na tabela de sinais anterior para o design 2 elevado a 2, o que significa que isso, por exemplo, é a média de todas as observações, porque eu multiplico esta coluna 1, vezes as observações aqui à direita, y, 14, 22, etc, etc. Eu somo e divido por 8. Isso me dá 40, portanto, este valor aqui será o valor de Q0 no meu modelo. Da mesma forma, eu multiplico aqui a coluna versus a coluna de y, tiro a média dividindo por 8, e eu vou ter aqui, portanto, o meu QB é igual a 5, QC é igual a 20, QAB é igual a 5 e assim por diante. QAB 5, QAC, QBC e, finalmente, o efeito da interação entre os três fatores. Portanto, eu tenho uma média de 40, eu tenho a memória podendo somar ou subtrair 10 no desempenho, a cache pode somar ou subtrair 5 no desempenho, os 2 cores ou 4 cores, isso pode somar ou diminuir 20 no meu desempenho, quer dizer, com 2 cores eu vou 20 a menos, com 4 cores eu vou 20 a mais do que a média. E aqui eu tenho as interações, que são menores. Então, a interação entre memória e cache, interação entre memória e cores, interação entre cache e cores e a interação entre os três, que é bem menor. Aqui está, portanto, o cálculo dos efeitos, me dando o meu modelo matemático para a resposta Y. Bom, para fazer a alocação da variação, que é a última coisa que podemos fazer aqui, não podemos fazer mais nada porque não temos repetição, mas podemos aqui calcular o somatório dos quadrados, e com isso eu vou achar aqui o somatório dos quadrados aqui vai ser simplesmente 10 elevado a 2 vezes 8, porque tem 8 linhas aqui, me dá 800 de variação, 200 de variação, 3.200 de variação, assim por diante. E se você calcular a variação total, somando tudo, somando 800, mais 200, mais 3, somando toda essa linha aqui, você vai ter o total de variação, que dá 4.512, e 800, por exemplo, dividido por 4.512 é 18%, 4%, 71%, assim por diante. Portanto, isso é a variação explicada por cada um dos efeitos, dos fatores e cada uma das interações. Então, você vê que o fator mais importante, que mais explica a variação da saída, é o fator mais importante, o número de cores, depois é a memória principal, depois é a cache, mas eu tenho uma combinação aqui, uma interação entre A e B, que é pelo menos, tem tanto o efeito quanto a cache, 4%, e o resto é bem pequenininho. E isso termina a nossa análise, não podemos fazer muita coisa porque não temos repetição. Muito obrigado.